paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nesta noite eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11. O versículo será somente o versículo de número 2. Então ele passou a ensiná-los: quando orardes, dizei: Pai nosso, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Bom, primeiramente o que nós podemos entender neste versículo é que Jesus estava em um lugar de oração, como se fala no versículo 1. Ele estava orando, ele estava em um momento a sós com Deus, mas junto com ele estavam outras pessoas. Dentre essas pessoas tinha um discípulo que se interessou em orar. Primeiramente, porque somente um discípulo estaria interessado em orar? Porque justamente a oração era um ministério que não se vê, era um ministério invisível, é um ministério onde geralmente você não cresce, você não evolui, vamos colocar assim, você não ganha fama, você não vira uma celebridade porque você ora. Porém, sem oração é impossível você se desenvolver dentro dos dons de Deus, porque sem oração você não vai ter um relacionamento com o próprio Deus. Portanto, o primeiro ponto que nós podemos analisar é que somente um discípulo, porque justamente são poucas as pessoas que vão querer orar, que vão querer aprender a orar. Geralmente as pessoas vêm para o YouTube e digitam como aprender a pregar bem, como cantar muito bem, como fazer isso e aquilo muito bem, mas pouquíssimas são as pessoas que se interessam em orar. Além disso, nós também podemos entender no versículo de número 2, que a primeira coisa, a primeira frase, a primeira palavra da oração de Jesus Cristo era Pai Nosso. Todas as vezes que Jesus vai orar, ele fala Pai. Ele se refere a Deus como o seu Pai. Por que ele se refere a Deus como seu Pai? Porque a palavra Pai, ela carrega em si um peso, no hebraico, um peso de muito mais proximidade, um peso de muito mais amor. Inclusive, a forma na qual ele fala Abba é uma maneira onde se fala Abba muito criança, muito infantil de se falar Pai. Portanto, quando o Senhor fala Pai Nosso, ele está criando uma relação de intimidade, uma relação nossa com Deus de intimidade. Só que quando ele fala Pai Nosso, ele não falou no hebraico, ele não falou no grego. Por que ele não falou nem no hebraico nem no grego? Porque se ele falasse em grego, os gregos iriam tomar para si esta palavra. Os gregos iriam falar que somente eles podiam orar ao Deus de Jesus. Se ele falasse em hebraico, os judeus, como muitos judeus já acreditavam na época, eles iriam falar que as outras religiões, que as outras pessoas, que os outros povos não poderiam ouvir sobre este Deus, porque somente eles eram capazes de receber este Deus. Porém, quando ele fala Pai Nosso, ele está falando no aramaico, porque justamente o aramaico era uma linguagem, era uma forma, uma língua de se falar muito conhecida na época. Era algo mercantil, algo comercial, algo que qualquer pessoa falava em aramaico naquele momento. Portanto, quando Jesus Cristo fala Pai Nosso, ele está tirando barreiras. Ele está tirando primeiramente a barreira econômica. Não eram somente os ricos que poderiam ter o Pai. Ele está tirando também a barreira nacional, porque não era somente aquela região que iria receber o Pai. Ele está tirando justamente todas as barreiras. Ele está quebrando barreiras de pessoas que são tímidas, de pessoas que não conseguem se relacionar, porque agora você falando Pai Nosso, você está trazendo essas pessoas para ter uma relação íntima com Deus. Portanto, quando Jesus fala Pai Nosso, ele está quebrando todas as barreiras para que nós venhamos a nos comunicar com o Pai, assim como ele se comunicava, assim como ele orava. E quando ele fala, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, ele já justamente falando aquilo que está escrito no livro de Romanos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu não estou aqui para pregar, se eu estivesse aqui para pregar, a gente ainda não teria chegado nesse momento. Eu estou aqui só para te entregar a revelação do céu, tá bom? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Por isso que vão ter sonhos que você não vai conseguir. Por isso que vão ter coisas que você não vai conquistar. Por isso que vão ter coisas que você vai tentar, que você vai orar, que você vai tentar, mas que não é sobre você, é sobre ele. Não é sobre o que você quer, é sobre o que ele quer na sua vida.
Portanto, quando ele fala que venha a nós o teu reino, é porque é justamente o reino de Deus que tem que vir a nós. É o que a vontade de Deus, é aquilo que Deus quer que tem que vir a nós. E não nós, que temos que impor a nossa vontade a Ele. E nós podemos ver no versículo 3, o pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Ou seja, esse continua. Ele nos lembra justamente no passado. Ele lembra justamente do ontem. Ele lembra justamente da semana passada que Deus nos abençoou, que Deus nos manteve vivos. Se você está vivo, não é por causa da sua força. É porque Deus quis que você estivesse vivo. Se você permanece vivo, se você permanece se alimentando, Deus quis. Parabéns. Agora olha que legal. O pão nosso continua dando hoje e sempre. Ele vai continuar te sustentando. Olha que coisa linda, cara. E no versículo 4, perdoa-nos nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. Deus está te chamando para te livrar do mal, para te afastar do mal. Por que você continua querendo se aproximar do mal? Na oração, ele já estava nos ensinando que nós devemos nos aproximar dele e nos afastar do mal. Porque assim como está escrito no livro, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4, tal versículo 5, para ter amizade com Deus, precisa ter inimizade com o mundo. Pois aquele que tem amizade com o mundo é inimigo de Deus. Nós podemos ver no versículo 5, Jesus acrescentando: imaginai que um de vós tem um amigo que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça: amigo, empresta-me 3 pães. Porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. O que estiver dentro da casa lhe responda: não me incomodes, a porta está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-te o que me pede. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante para lhe dar o pão, por causa da insistência se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Ou seja, Cristo estava nos ajudando, estava nos ensinando sobre a perseverança na oração. Porque mesmo que tudo seja por Ele, para Ele, mas nós podemos orar. E no meio dessa relação, nós podemos insistir mais um pouquinho. Como nós insistimos com o nosso amigo: ei, me dá pão. Por que você parou de orar essa semana? Por que você parou de orar esse mês? Sendo que você já sabe que Ele é seu Pai, não importa a situação. Por que você parou de orar? Quando o crente para de orar, ele para de ter sua relação com Deus. Ele para de reconhecer Deus como seu Pai. Quando o crente para de orar, ele para de falar com Deus. Ele para de ter o seu abraço. Ele para de senti-lo. Quando o crente para de orar, as suas necessidades não vão ser mais alcançadas. As suas necessidades, elas vão ser maiores. Porque Ele vai parar de supri-las. Quando o crente para de orar, não tem como Deus te dar uma resposta. Porque quando você para de orar, você está falando: Deus, eu não quero mais esta relação contigo. Deus, eu até vou para a tua igreja, eu até oro lá na tua igreja, eu até prego lá na tua igreja, eu até escuto a palavra, mas a palavra não entra, a palavra ela sai por aqui, ela entra por aqui e sai por aqui. Quando você para de orar, você está jogando a sua vida no lixo. Porque quando você para de orar, é como se você falasse: Deus, lá atrás o Senhor me ajudou. Hoje o Senhor me ajudou, mas amanhã não precisa. Amanhã deixa que eu vou com a força do meu braço. Amanhã deixa que eu vou trabalhar. Amanhã deixa que eu vou estudar. Amanhã deixa que eu faço. E quem somos nós para fazer alguma coisa? Você deve trabalhar, você deve estudar. Eu sou um jovem, eu trabalho, eu estudo. Mas não desista da oração. Persevere orando firmemente.
Porque a fé, ela não é você crer no que você está vendo, ela não é você crer no que você já viu. A fé é você crer naquilo que ainda não viu, mas com a plena certeza de que vai acontecer. Quem tem fé, continua orando. Bom, como eu falei, isso não seria uma pregação, é só uma rápida revelação para você mesmo. Até o próximo vídeo.